Pois bem, meus amados e queridos irmãos, eu quero conversar hoje com vocês um pouco sobre uma das manifestações, um sinal glorioso de Jesus, dos mais intrigantes sob diversos aspectos. Eu quero conversar hoje com vocês sobre o paralítico do tanque de Betesda e a maneira como Jesus operou na vida deste homem, a forma singular como ele agiu neste caso. Para isso, por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho segundo o relato de João, capítulo 5. Evangelho segundo o relato do apóstolo João, capítulo 5. Leremos a partir do verso 1, queridos. Diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Até este texto. Pois bem, meus queridos irmãos, o texto, o Evangelho de João, é um evangelho diferente de todos os demais. Isso porque João, ele escreve com um objetivo muito específico. O evangelho escrito por Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Tratam do mesmo assunto, sob uma perspectiva diferente, mas tratam de forma muito parecida, muito semelhante. Já o evangelho, segundo o relato do apóstolo João,
ele é diferente de todos os demais e foi o último dos evangelhos a ser escrito. Quando o apóstolo João escreve este evangelho, os outros evangelhos já estavam escritos há aproximados 20 anos e já circulavam no meio das igrejas daquela época. E João, ele escreve este evangelho com um propósito específico, com um propósito singular. João queria, ao escrever o evangelho, ele queria demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele então vai provar em seus escritos a divindade de Cristo. Eu quero lembrar-lhes que à época estava se levantando e tomando forma e tomando corpo um ataque exatamente vindo da uma mistura da filosofia com a religião, uma mistura sincrética, uma mistura uma filosofia e religião juntas, que, na verdade, objetivavam desviar aquilo que é a essência do verdadeiro evangelho. Eu lembro a vocês que, na filosofia grega, para os gregos, a matéria era essencialmente má. E, então, se a matéria é essencialmente má, Jesus não poderia ter vindo em carne e osso, porque como ele poderia ser Deus, ser perfeito, ser santo, sendo que a matéria é má. Então, este tipo de ensino, o gnosticismo, ele começava a tomar forma e ganhar corpo à época. E então João escreve o evangelho exatamente com este objetivo maior, com este objetivo singular, glorioso, que é defender a divindade de Cristo. Ao escrever esse evangelho, o apóstolo João, ele vai escolher duas formas para provar que Jesus Cristo é Deus. A primeira forma que ele escolhe para provar isso é mostrar que Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Isto é, ele tem a mesma essência de Deus. Se você observar o que está escrito no capítulo 8, verso 56, há um relato de João falando daquilo que Jesus disse. E Jesus disse que Abraão viu o meu dia e se alegrou, para mostrar exatamente que Jesus já existia antes de todas as coisas, mostrando exatamente o caráter da sua divindade, apresentando Cristo como Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Esta é a razão pela qual, então, João, ele inicia o evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João vai, então, apresentar o evangelho exatamente para defender a igreja desta heresia que permeava, que estava entrando no seio da igreja, que dizia que Jesus não poderia ser homem, sendo ele Deus e perfeito, porque a matéria é má. Então João vai se utilizar desta figura de Jesus como Deus, isto é, apresentando o caráter de Deus, a mesma essência de Deus, a mesma natureza de Deus. E para isso, então quando Jesus fala a Moisés, ele diz, eu sou, me enviou a vós. Esta é a razão pela qual João faz o relato de 7 declarações de Jesus, iniciando exatamente desta maneira, eu sou. Porque eu sou é um dos nomes de Deus. Quando Deus se revelou a Moisés, no Antigo Testamento, e Moisés precisava de enfrentar Faraó, então Moisés perguntou, mas quando me disserem quem te falou, quem te enviou, o que eu direi? E o Senhor então diz a Moisés, dirás, eu sou, me enviou a vós. Esse é um dos nomes de Deus. E é exatamente por esse motivo que o apóstolo João vai relatar, vai colocar
7 declarações de Jesus dizendo, eu sou. Mas por que 7 declarações? Porque 7 fala da perfeição de Deus. Então, se você observar em João 6,35, a palavra de Deus diz, Jesus declarando, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, verso 12, ele se apresenta como, eu sou a luz do mundo. João 10,9, ele diz, eu sou a porta. João 10,11, ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João 11,25, Jesus se apresenta como, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não usa ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Exatamente apresentando a divindade de Cristo. E João 15,1 encerra então a 7ª declaração com Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Essas 7 declarações apresentam Jesus como Deus, eu sou. Não é o Deus eu era, eu vou ser, mas o Deus eu sou. Esse é o Deus que está presente. Esse é o Deus que João apresenta para nós. Jesus, Deus, 100% Deus. Jesus, 100% homem. Mas João se utiliza também, se você observar, no capítulo 20 do Evangelho de João, há uma declaração de João dizendo que nem todos os livros do mundo caberiam todos os milagres feitos por Jesus. Ora, se nem todos os livros do mundo caberiam os milagres feitos por ele, João poderia relatar inúmeros deles. Mas João faz questão de relatar apenas 7 milagres, porque 7 é o número da perfeição, para mostrar nesses milagres, nesses sinais, nessas maravilhas, exatamente o caráter divino de Cristo. Se você observar, no capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho. No capítulo 4, ele curou o filho do oficial do rei. No capítulo 5, é exatamente este capítulo, em que ele vai curar o paralítico no tanque de Betesda. Já no capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. No capítulo 6 ainda, Jesus anda sobre o mar. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, ele vai operar a ressurreição de Lázaro. 7 declarações dizendo, eu sou, e 7 milagres operados por Jesus para mostrar o seu caráter divino. Eu quero dizer assim, queridos, que eu estou iniciando falando sobre esse aspecto para mostrar que ele faz as mesmas obras de Deus. Que o Jesus que salva é Deus. Que o Jesus que cura é Deus. Que o Jesus que se fez homem é Deus. Que o Jesus que está presente no meio da sua igreja é Deus. Que o Jesus que venceu a morte é Deus. Ele é Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. Se não me falha a memória, hoje o pastor Rodrigo falou sobre exatamente isso, né? Essa união chamada hipostática. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Pois bem, entremos no texto propriamente dito, feita essa primeira introdução. Se você observar, Jesus estava na Galileia. Quando ele cura na Galileia, ele cura o filho do oficial do rei. E então, havia em Israel 3 festas anuais que exigiam peregrinação. Isto é, as pessoas elas saíam de suas casas e se dirigiam para Jerusalém com o objetivo de cultuar a Deus. Quais eram as festas? A Páscoa, a Pentecostes e o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas exigiam peregrinação. Isto é, as pessoas deixavam suas casas e iam para a cidade de Jerusalém. E nestas festas, Jerusalém ficava com uma multidão superlotada. E se você observar o texto sagrado, no capítulo 5, verso 1, diz assim, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Obviamente, uma dessas festas. Porque o texto em que lemos diz que a cidade de Jerusalém estava com uma multidão de pessoas. E era exatamente assim que a cidade ficava.
Jesus, por ser judeu, ele participava de todas aquelas comemorações, de todas as festas, até porque essas festas foram instituídas por Deus. E o texto sagrado diz assim: havia uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Eu lembro a você que a cidade de Jerusalém, ela fica a 800 metros acima do nível do mar. Portanto, sempre que você lê na palavra de Deus, quando as pessoas iam para Jerusalém, o termo usado é subir a Jerusalém. E sempre que as pessoas saíam de Jerusalém, o termo utilizado é descia de Jerusalém. Exatamente porque Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. E o texto diz assim: e Jesus subiu para Jerusalém, isto é, na verdade ele estava na Galileia, lá no norte de Israel, e ele vai para Jerusalém. E o termo usado é: subiu Jesus para a cidade de Jerusalém. E o verso 2 diz: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que a tradução é casa da misericórdia. Havia então, junto à porta das ovelhas, este tanque chamado tanque Betesda. E esse tanque ele tinha 5 alpendres, ou 5 andares. E este tanque, com esses 5 andares, diz o texto sagrado, que estava repleto de pessoas. Havia uma multidão de doentes. E as pessoas, elas se juntavam exatamente nesse lugar. Agora perceba uma coisa que é muito singular neste texto, que é extraordinário quando trata-se desse milagre, é que a festa, Jerusalém estava em festa. Ora, a cidade estava comemorando. As pessoas estavam no templo, cantando, nas ruas, adorando a Deus. Mas Jesus não vai para a festa. Jesus escolhe entrar na cidade pela porta das ovelhas. E ele não poderia escolher o melhor lugar para entrar. Sendo ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele escolheu a porta certa para entrar na cidade de Jerusalém. Ele escolheu o lugar certo para entrar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo extraordinário, irmãos. Porque enquanto muitos priorizam as festas, enquanto muitos priorizam quem está alegre, Jesus prioriza quem está amargurado. Jesus prioriza quem está triste. Jesus prioriza quem está angustiado. Jesus prioriza aqueles que foram escanteados pela vida, que estão vivendo no mar da desesperança. Jesus vai entrar pela porta das ovelhas, exatamente pelo local onde, quando as pessoas vinham sacrificar no templo, eles levavam as ovelhas, exatamente passavam por ali. Jesus entra pela porta das ovelhas, e ele vai para o tanque de Betesda. Isso me impressiona porque Jesus vai onde ninguém quer ir. Jesus procura pessoas que muitos já deixaram de procurar. Jesus vai atrás de pessoas que muitos já se esqueceram dela. Jesus vai exatamente em um lugar que havia uma multidão de pessoas. A Bíblia diz que se havia uma multidão festejando, havia uma outra multidão chorando. Você imagina um local com 5 andares, e naquele local de 5 andares, uma multidão de enfermos. Quais eram os problemas? Problemas que a medicina não deu jeito. Problemas que sem solução. Você imagina que o texto sagrado diz: havia uma multidão de enfermos, e relaciona quais eram enfermidades: cegos, coxos e paralíticos. Agora você imagina uma coisa: uma multidão de cegos, coxos e paralíticos, e enfermidades tão sérias, tão cruéis quanto essas. Você imagina como estava aquele lugar? Paralítico, cego e coxo. Eu fico imaginando que aquele lugar deveria ser, e certamente o era, um local mal cheiroso, um local que ninguém queria passar por perto. Pessoas que não tinham condição de se deslocar e faziam as suas necessidades naquele local. Pessoas que já estavam ali passando dias e dias e dias,
sem que ninguém quisesse ficar por perto, porque quem suportaria um local como aquele? Irmão, todo mundo aqui certamente já foi ao médico, e é muito interessante quando você vai num consultório médico, você está ali esperando a sua vez, ser chamado. Você já percebeu quando alguém começa a contar o problema dele? Tem sempre um para contar o problema maior do que aquele. Você veio por quê, fulano? Não, eu vim porque eu estou assim, assim, assim. Aí o outro diz assim, não, minha situação se eu te contar aqui... É mais ou menos assim, fui contar a minha história para o carroceiro, até o burro chorou. Mas exatamente, agora você imagina aquele local onde havia uma multidão de doentes, um local sem higiene, um local de pessoas murmurando, um local de pessoas lamentando, um local de pessoas que choravam, um local de pessoas onde não havia ali, certamente, não havia ninguém alegre, ninguém com um sorriso estampado no rosto. Mas foi exatamente esse local que Jesus escolheu para entrar na cidade de Jerusalém. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o Deus que se fez homem não está alheio à sua dor. O Deus que se fez homem não está alheio às suas lágrimas. O Deus que se fez homem conhece as suas lágrimas, a sua dor, o seu sofrimento. Ele sabe quem você é. Ele conhece as suas noites mal dormidas. Ele sabe quando você está rolando na cama e você está com a mente perturbada e não consegue sentir paz no coração. Pois esse é Jesus que escolhe lugares, que escolhe pessoas, que escolhe atender pessoas que nós não escolhemos. Nós fugimos dessas pessoas. Quando você está perto de uma pessoa que está se lamentando muito, dá vontade de você ir embora. Mas Jesus não. Jesus escolhe exatamente um lugar de lamento. Jesus escolhe abençoar quem os homens já desprezaram. Jesus escolhe socorrer aqueles aos quais a própria família já disse, não tem jeito, esquece. Deixa ele para lá, não tem como solucionar esse problema. Jesus entrou pela porta das ovelhas e foi para um lugar onde ninguém queria ir. Pode ter certeza de uma coisa. No sofrimento mais terrível que você estiver passando ou já passou, os olhos dele estavam postos em você. A Bíblia diz que não foi o paralítico que viu Jesus. Se você observar o texto sagrado, diz assim, verso 6, e Jesus vendo-o, não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que o viu. Não foi ele que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro dele. Não foi você que buscou Jesus, foi Jesus que te buscou. Jesus não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor, às suas lágrimas, às suas angústias, à depressão que você vive. Jesus não está alheio aos problemas que te cercam, mas ele vai ao nosso encontro, aleluia, irmãos. Bendito seja o Deus que se fez homem, e exatamente por ser homem, ele sabe da nossa estrutura. Ele conhece a nossa dor. Ele é o Deus que sabe. Ele sabe o que é sede. Ele sabe o que é fome. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ter que trabalhar muito cedo. Ele sabe o que é ser pobre. Ele sabe o que é nascer e ter como berço uma manjedoura, um lugar onde se coloca o animal para comer. Ele sabe o que é pobreza. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ter um amigo que no momento mais difícil vira as costas e diz, não conheço este homem. Ele sabe alguém que abençoou, que ele abençoou e que num dado momento vai traí-lo. Ele sabe o que é o desprezo, ele sabe o que é traição, ele conhece cada dor que você vive, cada lágrima que rola dos seus olhos, ele conhece. É exatamente por isso que ele vai em lugares onde ninguém vai. Porque ele conhece a sua dor como ninguém. Nunca mais você vai abrir a boca para dizer, Deus, será que o Senhor não sabe que eu estou sofrendo? Quando você olhar para esse texto, você vai saber, ele sabe quem eu sou, e ele vem em meu socorro, porque ele conhece a minha estrutura. O maravilhoso desse texto, queridos irmãos, é que diz o verso 4, que esta multidão de enfermos, eles estavam nesses 5 andares, ali pendurados.
E diz a palavra de Deus que havia em determinado momento, a Bíblia, nós só temos essa informação, não sabemos se essa informação do versículo 4 era de fato assim ocorria, se era uma crença popular ou se isso sucedia na verdade. O que sabemos é o que está escrito, e para isso basta. Nos basta a Escritura. Eu vou abrir um parênteses, porque outro dia eu vi um vídeo de um cidadão, até um arqueólogo muito famoso, muito estudioso, por sinal, um rapaz muito estudioso, e queria falar do tanque de Betesda, e foi buscar lá. Você sabe qual é o grande problema dos tempos modernos? É querer justificar o que está escrito aqui. Para nós, basta a Escritura, apenas isso. Basta a Escritura. Apenas a Escritura. Diz a palavra de Deus que, em determinado momento, se era uma crendice ou se de fato ocorria, não temos essa informação, não há nenhum outro relato que possa subsidiar outra informação. O fato é que eles criam que em determinado momento um anjo descia do céu e ele mexia, agitava a água do tanque de Betesda. E o primeiro que ali descia, então ficava curado da sua enfermidade. Agora você imagina o primeiro que ali descia, cego, coxo e paralítico. Diz a palavra de Deus que havia ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo, mas uma coisa eu posso te dizer, Deus sabe de cada segundo do seu sofrimento. Deus sabe de todo o tempo da sua dor. A sua dor, não apenas ele está alheio, ele não está alheio a ela, tampouco ele sabe quando iniciou, em que momento está, em que estágio está e há quanto tempo você está passando por isso. Havia um homem que há 38 anos estava naquela condição. E diz a palavra de Deus, verso 6, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus então se dirige a ele. Que maravilha saber que o nosso Deus busca você. Foi Ele quem me buscou. Eu disse a vez passada e reitero hoje. Domingo passado eu disse determinadas expressões equivocadas que alguns crentes dizem. Como, por exemplo, eu me converti na data tal. Você não se converteu. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus, é o Espírito Santo. Então você foi convertido. Ou outros costumam dizer assim, eu encontrei Jesus no ano de 1900 e alguma coisa. Você não encontrou Jesus. Só se encontra o que está perdido. E o perdido nessa história não é Jesus, é você. Sou eu. Foi Ele que me encontrou, não fui eu que o encontrei. Foi Jesus que foi ao encontro daquele homem. Aquele homem sequer olhou para Jesus, foi Jesus que o viu. Irmão querido, se você está passando por uma dor, eu não sei há quanto tempo você está sofrendo, mas saiba que os olhos dele estão postos em você. Saiba que ele conhece a sua dor e ele sabe há quanto tempo você aguarda e você espera, e a esperança já fugiu do seu coração. Vendo-o Jesus, que estava naquele estado há muito tempo, diz a palavra de Deus, perguntou-lhe, queres ficar curado? Ora, essa pergunta é uma pergunta muito estranha. Quer ficar curado? Uma pergunta estranha. Você perguntar para um enfermo se ele quer ficar curado? Não é estranho isso? Mas nada que Jesus faz é sem propósito. Na verdade, Jesus, ele faz uma pergunta aparentemente sem sentido de ser, porque você perguntar para um doente, queres ficar curado? É óbvio. Mas com essa pergunta, Jesus conseguiu extrair dele que havia um problema muito maior do que a doença dele. Com essa pergunta, Jesus foi no âmago, no lugar mais profundo do coração dele, e ele colocou para fora o que estava lá dentro. Às vezes o nosso maior problema não está do lado de fora. Na verdade, os nossos grandes problemas estão dentro de nós.
O maior problema daquele homem não era o fato de ser um paralítico. O maior problema daquele homem era: eu não tenho ninguém. Esse era o grande problema dele. Quando Jesus diz: queres ficar são? A resposta dele não foi sim, não foi não, foi: eu não tenho ninguém. Você sabe qual é o grande problema da humanidade? É que no momento mais difícil da vida, você olha para o lado e você diz: eu não tenho ninguém. No momento da minha maior amargura, ninguém esteve do meu lado. No momento que eu mais sofri, foi sozinho. Eu não tenho ninguém. Essa foi a resposta desse homem para Jesus. E essa resposta dele é uma resposta que você deve ter dado e deve ter falado muitas vezes num sofrimento terrível que você viveu. Quando você olhou para um lado e para o outro e ninguém mais estava do seu lado. Aquele homem, diante da pergunta de Jesus: queres ficar curado? A resposta dele foi: eu não tenho ninguém. A resposta deveria ser: quero, não quero ficar curado. Pense comigo. Não existe ninguém que está sofrendo que não queira alívio. Não existe ninguém que está debaixo de um peso que está esmagando ele que não queira socorro. É óbvio que aquele homem queria. Mas a resposta que este homem dá a Jesus abre por completo o prontuário da sua alma. Ele expõe aquilo que estava dentro do coração dele. A resposta dele foi: eu não tenho ninguém. Isto é, havia um problema maior do que a enfermidade dele. O fato de estar desamparado. O fato de estar sozinho. Ninguém mais me visita. Ninguém olha por mim. Ninguém me telefona. Ninguém me procura. Quando tudo estava bem na minha vida, tinha gente perto. Mas agora que eu estou vivendo esse problema, eu estou no ostracismo. Fui jogado de lado. Fui escanteado. Quantas pessoas estão vivendo assim? Sem amor, sem afeto, sem amizade, sem valor, sem dignidade pessoal, no abandono, no ostracismo, no abandono completo. A resposta dele demonstra exatamente o que havia no coração dele. Eu sempre estou no final da fila. Eu sempre sou deixado para trás. As coisas boas acontecem com outras pessoas, mas comigo as coisas boas não acontecem. Antes de eu ir, desce outro antes de mim. Ele diz: eu não tenho ninguém, porque quando eu vou, desce outro antes de mim. Quantas pessoas dizem: isso só acontece comigo? Já falou isso? Você já falou, não já? Tinha que ser comigo. Ele pensava do mesmo jeito. Olha, fulano já recebeu a bênção, e eu não. Estou aqui. Ele disse: eu não tenho ninguém. E a outra coisa que ele disse: quando eu vou, desce outro antes de mim. Isso é, tem sempre alguém recebendo a bênção na minha frente. Eu estou há tanto tempo esperando. E tem sempre alguém recebendo a bênção na minha frente. Eu já vi tanta gente ser abençoada. Eu já vi tanta gente testemunhar. Eu já vi tanto milagre acontecer. Mas eu estou aguardando e nada acontece. Nada acontece. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus me abandonou. Não apenas a minha família, não apenas as pessoas que conviviam comigo. Ele diz: eu não tenho ninguém. E esse ninguém exclui os amigos, inclui amigos, inclui familiares, inclui o próprio Deus. Eu não tenho ninguém. Aquele homem era o retrato da desesperança. Aquele homem era a maquete de alguém que não tinha mais esperança alguma. Aquele homem era a maquete de alguém que diz: acabou, fim de linha. Acabou tudo. Eu não tenho ninguém. E eu sempre vejo a coisa acontecer na vida do outro, mas na minha vida não acontece. Hoje eu conversava com o Marquinhos, né, Marco? Marquinhos Quintais. Marquinhos está enfrentando problema, uma enfermidade séria. E ele me deu um testemunho que eu falei com ele: eu recebi uma grande bênção. Ele disse assim, com toda a enfermidade:
Quando as pessoas me perguntam, como é que você está? Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Porque se essa enfermidade ceifar a minha vida, eu sei para onde eu vou. Eu tenho a plena convicção para onde eu vou. Eu disse a ele hoje, recebi uma bênção com o seu testemunho. Enquanto muitos estão chorando, indignados com a circunstância que vivem, o crente está dizendo uma coisa: eu confio nele, eu sei quem é ele, ele não me abandonou, ele está comigo. A promessa dele está de pé, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amado irmão, eu estou dizendo nesta noite a você, ele te vê, ele vai ao seu encontro, a sua dor, ele não está alheio a ela, mas ele te procura. Então você pode adorar o nome dele. É ele que está dizendo, queres ficar curado? É para nós essa noite. Há quanto tempo você está esperando uma bênção? Há quanto tempo você está lutando por uma bênção? Há quanto tempo você está aguardando as coisas acontecerem? Eu creio que a palavra de Deus tem poder, e esta palavra dita por Jesus ecoa nos dias de hoje. O mesmo Jesus que falou com o paralítico, ele está presente hoje aqui. E a pergunta dele para nós: queres ficar curado? Queres receber a bênção? Você quer ser perdoado? Você quer ser restaurado? Você quer ter uma mudança de vida? Você quer ter a vida completamente mudada? É isso que você quer? Diz para ele agora. E se você disser, eu não tenho ninguém, ele está dizendo para você, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. A promessa dele foi, não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém toca em nós, nenhum homem, nenhuma enfermidade, nenhum problema, que não seja da autorização dele. Se aconteceu, é para a glória do nome dele. Diz a palavra de Deus, então, que Jesus fez uma pergunta óbvia demais, irmãos. Queres ficar curado? Pergunta óbvia. Ao passo que, se a pergunta foi óbvia demais, a resposta de Jesus, a ordem dada por Jesus, foi absurda demais. Uma pergunta óbvia demais e uma ordem dada absurda demais. Porque ele disse para um homem que há 38 anos estava naquela condição, ele disse, levanta, toma tua cama e anda. Ora, se aquele homem tivesse restaurado e curado, não é isso, doutor Rodrigo? 38 anos parado, como é que está a musculatura dele? Tinha alguma musculatura? Tinha que fazer alguns meses de fisioterapia para andar, não tinha? Né, Renata? Quanto tempo de fisioterapia para andar? Mas o mesmo Jesus que dá ordem para você e diz, levanta, sai do teu comodismo. Aquele que deu a ordem para você levantar, ele vai dar poder para te sustentar de pé. Aquele que deu a ordem para o paralítico dizendo, levanta, toma a tua cama e anda. É o mesmo Deus que no princípio disse, haja luz e houve luz. É o mesmo Deus que com poder abriu as águas do Mar Vermelho. Ele não mudou, irmão. Ele é o mesmo Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode dar uma ordem agora para você. Levanta, toma a tua cama, sai do teu comodismo e anda. É a ordem dele. E a ordem dele vem repleta de poder. Porque evangelho é isso. Evangelho são as boas novas do céu. E a Bíblia diz o que é evangelho. Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então quem crê dá glória. Porque Deus está dando uma ordem a você. Levanta, toma a tua cama e anda. Não há problema que ele não resolva. Não há circunstância difícil para ele. Ele tem poder. Ele pode todas as coisas. O poder dele acompanha a ordem dele. O poder dele faz com que a ordem dele se torne realidade. Há poder na ordem de Jesus. Levanta, para de reclamar, para de ficar prostrado. Para de sentir pena de você mesmo. Para de olhar para a circunstância e achar que as pessoas falharam com você. Olha para o céu. Há alguém que se preocupa com você. Levanta, toma a tua cama e anda. Mas eu não consigo. Mas a ordem foi dada por ele. Mas eu sou fraco. Quem deu a ordem para você ficar de pé é o Verbo que se fez carne. Aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Ô irmão, sabe o que falta muitas vezes no crente?
tomar a decisão, tomar a postura. Ele é que está dizendo, levanta, é hoje, não é amanhã não. E a bênção dele não vem a prestação, não vem em doses homeopáticas. Hoje ele te dá uma bênção pequenininha, amanhã ele te dá mais um pouquinho, depois não. Levanta agora, se coloca em pé agora, toma a tua cama agora, porque a cama onde você ficou deitado nela muito tempo, ela te levava, agora quem vai levar a cama é você. Quem vai levar aquela cama que você deitava nela é você. Não é ela que te leva mais, é você que vai levar. Porque ele disse, levanta, toma a tua cama e anda. Onde aquele homem passava, estava ele com a cama. Onde você passar, as pessoas vão saber, a cama não serve mais para eu ficar prostrado nela. Agora todo mundo vai saber, aquilo que me jogou no chão, eu estou carregando como testemunho de que aquele que me deu a ordem, me deu também poder, me colocou de pé dizendo, toma a tua cama e anda, caminha, igreja, não é hora de parar, não é hora de andar cabisbaixo, não é hora de se abater diante das lutas, levanta e anda, ele é o caminho, ele quer você de pé, testemunhando. Diz a palavra de Deus no texto em que lemos, que aquele homem levantou-se e imediatamente, não foi a prestação, não foi levantando aos pouquinhos, foi aos pouquinhos, não, imediatamente em pé, é agora. Sabe a bênção que você veio buscar? É agora. Sabe a sua necessidade, está padecendo, mas pastor, já faz 38 anos, eu não sei, eu acho que a sua não faz 38 anos, faz? Faz menos? A desse homem tinha 38 anos. Mas foi na hora. Eu quero dizer para você, encerrar dizendo, é para agora. A bênção que Jesus tem para você é para hoje, não é para amanhã. Não é para o dia seguinte, é para a semana que vem, é para agora. Ah, eu estou afastado do caminho do Senhor. Levanta, toma a tua cama e anda. Ah, eu preciso de cura. Jesus te cura, Jesus te perdoa, Jesus te sara. Jesus restabelece a sua vida, Jesus coloca você de pé, Jesus tira você de onde você estiver e vai levar você, sai de Betesda, um lugar de pranto, de choro, vai para a festa, irmão, vai dar glória, vai participar, tem uma festa acontecendo, e você está sendo convidado a participar dela. Aquele homem sai do tanque de Betesda, andando com a cama, mas ele se depara, sabe com quem? Com os religiosos de Israel. Perdoe a sinceridade, religião é uma das piores misérias que existe na face da terra. E eu estou falando de religião cristã também. Não só as outras não. Porque o que as pessoas inventam que não está na Bíblia, só para colocar entrave nos outros. Já repararam? Só entrave. Inventa um monte de coisa. A turma aqui sabe. Não pode usar barba. O homem não pode usar barba. O que não pode é mentir, dar cano, entendeu? Falar mal dos outros, igual você fala. Igual você foi ensinado a falar pelas costas. É isso aí que não pode, entendeu, irmão? Isso é que é errado. Denegrir as pessoas, né? Profetizar derrota nas pessoas. Isso aqui não pode. Levanta, toma a tua cama e anda. E se algum religioso disser assim para você, quem mandou você andar? Hoje é sábado, não é dia de andar com cama. Aquele que me curou disse, levanta, toma a tua cama e anda. Se você está firmado em Jesus, para de ficar atento ao que as pessoas estão falando de você, porque o que as pessoas falam é só para enterrar você, meu filho. O que as pessoas querem, sabe o quê? Botar você para baixo. Irmão, se eu fosse me importar com o que falam de mim, eu já fui tudo quanto é personagem caído da Bíblia. Desde Caim, Saul,
O que define a nossa vida não é o que as pessoas falam de nós. O que define a nossa vida é o que Deus fala de nós. É Deus que mandou você ficar de pé, então você vai ficar em pé. Ainda que as pessoas querem te colocar novamente prostrado numa cama, quem te colocou de pé foi Deus. Ah, mas fulano me abandonou, mas Deus não me abandonou. Fulano virou a cara para mim, mas Deus não virou. Os olhos dele estão postos em mim. A minha alegria é Ele, meu prazer é Ele. A minha alegria é Ele. A minha satisfação é Ele. Quem me viu foi Ele. Quem me curou foi Ele. Quem veio ao meu encontro foi Ele. Quem me colocou em pé foi Ele. Quem me disse para caminhar e andar foi Ele. Então não importa se as pessoas estão dizendo para de andar, para de caminhar, por que você está caminhando com cama, o que houve que você virou reformado agora, que você, eu não sei o que você é calvinista. Aí dias atrás o sujeito virou e disse assim, pastor, eu estudei e eu não sei, tem coisas que eu não concordo muito, porque eu vi um vídeo na internet, você estudou o quê? Você viu um vídeo na internet? Você leu quantos livros? Você estudou o quê? Você viu um vídeo? Ô, irmão, me perdoe. Toma vergonha na cara. Você nem estudar, não. Está falando que você não conhece. Busca conhecer. Não vê um vídeo e sai comprando essas ideias de maluco que tem fora, não. O que te sustenta é a palavra de Deus. O que sustenta você, eu vou repetir, é a palavra que sai da boca de Jesus. Se Ele mandou você caminhar, ninguém pode parar você. Ainda que eles queiram parar, ninguém pode parar, irmão. Levanta, toma tua cama e anda. Vou para onde? Vou para a festa. Mas e os religiosos da festa, como é que eu faço? Ele diz que quer parar a minha caminhada, está perguntando por que eu estou andando de cama, por que eu estou andando com a cama. Ninguém pode parar você não, filho. Então para de ser esse crente frouxo, medroso, qualquer coisa. Estou tristinho. Estou tristinho por quê? Você tem o vigor, você tem o poder do Deus Espírito Santo. Quem te colocou em pé foi Jesus. O Verbo encarnado, foi Ele que deu a ordem, irmão. Então caminha. Caminha hoje, amanhã e no dia seguinte. Porque em breve, vai se consolidar a grande promessa de Jesus. Há uma reunião marcada com Ele. Lá no céu, tem uma reunião marcada. A Bíblia diz que enquanto os religiosos contestavam o moço que estava andando levando a cama, Jesus o encontrou lá na frente. O início da caminhada, você não sabe nem quem Ele é. Ele cura você, Ele restaura você, Ele coloca você para caminhar, mas você não sabe quem Ele é ainda. Mas Ele vai te encontrar mais à frente para te dizer quem Ele é. Aí Jesus se revela a ele, e então ele volta-se para os religiosos e diz, quem mandou eu ficar de pé foi Jesus. Você pode dizer isso? Pode dizer comigo? Quem mandou eu ficar de pé foi Jesus. Então ninguém vai parar você. Quem mandou você ficar em pé e caminhar foi o Verbo que se fez carne. Aquele que tem poder para colocar em pé, seja quem for. Ele é Deus, irmão. Então, se Ele é Deus, você glorifica o nome dEle. Você se regozija nele, alegra-se nele. Porque importa caminhar. A força para caminhar deste homem é a palavra que saiu da boca de Jesus. Levanta-te, toma tua cama e anda. Deus te abençoe.